Continuando a nossa rápida sériezinha de características dos povos nativos antes da chegada dos portugueses no Brasil, na primeira aula a gente trabalhou com as características gerais, né? A gente deu um geral das tribos de origem tupi, e agora a gente vai dar um geralzão nas tribos, né, nos povos de origem macro-G. Se você pensar no mapinha, se você pensar na localização, você tem que visualizar os tupis mais na faixa litoral do Brasil e entrando para o interior, e os macro-G, vocês vão pensar nessas tribos já se localizando no interior do território brasileiro. Tudo bem? Principalmente nas regiões assim de planaltos, né? Mais no centro do Brasil, ó, tá vendo aqui, ó, no Cerrado, onde você tem Goiás hoje, tá? Onde você tem Tocantins, é mais ou menos nessa região. Se você ainda tem dúvida da localização, na nossa primeira aula de descobrimentos, né, de grandes navegações, o PRO colocou um mapa para você sobre os troncos linguísticos, e lá tem Tupi e Macro-G. No livro também tem, a gente vai mexer nisso daqui a pouco, tá? Do livro tá legal também, a gente vê isso daqui a pouquinho, tá? Tem uma teoria interessante sobre os povos de origem Macro-G, que diz o seguinte, que eles teriam surgido na Cordilheira dos Andes, onde é o Peru, onde os incas viveram, sabe? Onde você tem a Bolívia, onde você tem o Chile, tá? Aquela montanhona grandona, a Cordilheira dos Andes. E eles teriam saído de lá e chegado no meio do território brasileiro, tá? É interessante você ver que, assim como outras tribos indígenas brasileiras, ou tribos nativas, como você preferir, você tem várias atividades econômicas, né? Então, você tem a caça, você tem a coleta. Óbvio, Brian, que se tiver um rio, vai ter pesca, tá, Malu? Vai se adequar. Malu não, né? É Manuela. Malu é do primeiro ano. O cara vai se adequar à geografia do lugar, tudo bem? Mas caça e coleta, né? E aqui é a coleta de frutos que a gente fala, e aquela coisa que cala a boca dos europeus quando os europeus olham para a gente e dizem que a gente é tudo macaco, que a gente é tudo, como é que fala, primitivo, inferior. Cara, o macaquinho, por mais fofo que ele seja, ele não vai saber plantar. A agricultura não é uma coisa que a gente faz assim, faz de qualquer jeito. Não. Você precisa de aprendizagem, você precisa saber o que você está fazendo. Tá? Então, isso prova a complexidade dos povos nativos antes da chegada de Portugal. Porque esse negócio de agricultura aí, você viu nos tupis também, tá? E você viu outras economias também, como caça e coleta, tá? No caso do Macro-G, e aí é óbvio que é por causa da região do Brasil que eles estão, né, por causa do clima, por causa do solo que eles têm, os produtos ali são o milho e o feijão. Feijão você também tem, tá? Falando de sociedade complexa, entre os macro-Gs, você também tem a formação de clãs. Como é que eu posso te dizer o que é o clã? O clã é tipo uma família. Só que nessas tribos, para se formar um clã, então vamos pegar o Gabriel. O Gabriel, para ter a formação do clã do Gabriel Wallace, o Gabriel tem que provar que ele é bom de caça e de agricultura, né? Para Maria provar que merece ter um clã, né, que ter um grupo, uma família cuidando disso tudo, a Maria tem que provar que manja de guerra e manda de caça, entendeu? Você deveria ter pelo menos mais de uma atividade econômica e que você fosse capaz de gerenciar essa sua família, tá? É meio complexo, tá? A explicação, ela tá simplória aqui do PRO, mas, assim, caberia algumas aulas para o entendimento do que é o clã nos povos de origem macro-G. Tudo bem? Tá? Agora,
É evidente aí nessa setinha que eu falei para você que ela era pequenininha, né? Que ela era curtinha. A aula hoje, o videozinho vai ser rapidinho, mas você tem aí a figura do pajé. O pajé, você já ouviu falar dele lá na aula dos tupis. E quem é o pajé nas culturas macro-G? O pajé é aquele cara responsável pelos cerimoniais religiosos. É o cara que vai cuidar dessas cerimônias. Tá? No caso dos povos de origem macro-G, olha que coisa doida, acredita-se, essa é a mitologia deles, que o pajé ele tem a capacidade de sair do próprio corpo, né, sua alma, e viajar para a terra dos mortos, para conversar com os mortos. Tá? Por isso o pajé ele é extremamente respeitado nessas tribos. Tá? E claro, né, quase sempre é um homem mais velho, tudo bem? É óbvio que ele também é um cara que vai ter rituais de cura, né? Que vai fazer o famoso chazinho para você ficar bom, tá? Da dor de barriga. Então, é o pajé que cuida do lado espiritual das tribos brasileiras, tá? Não é só no macro-G, não, é no tupi também. Tudo bem? Agora, do ponto de vista da alma, é, lá nos tupis você conheceu o Guajupiá, né? A terra sem mal, né? A terra sagrada dos tupis, né? Que pode ser acessada pelos vivos. Aqui, nos povos de origem macro-G, você tem a ideia de que quando você morria, a alma ela vai para uma espécie de aldeia dos mortos, tá? Então a alma é imortal para os macro-Gs também. E isso é muito interessante das tribos indígenas como um todo, né? O mundo dos vivos e o mundo dos mortos, esses mundos estão aí, um do lado do outro, tá? Cabe ao pajé entender o que esses mortos querem, entender o que esses mortos pensam, tá? Ele é o intermediário nessa conversa entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, tudo bem? O que eu quis te provar com essas duas aulas? O que eu quis te provar é que esse papo de descobrimento, né, deixa eu botar a minha cara aqui, eu falei que era rapidinho. Esse papo de descobrimento é uma grande bobagem, certo? Porque eu não posso descobrir algo que tem uma mitologia tão, né, não é novidade. Porque quando você tem uma mitologia na qual vai discutir que a alma sai do corpo e vai para o mundo dos mortos, não foi uma coisa que a Bia fez do sábado para domingo. Tá? Quando criar uma mitologia, requer tempo, requer experiência, tá? Requer complexidade. Então, tanto a aula de ontem quanto a aula de hoje, elas provam para vocês que o Brasil não foi descoberto, certo? Não foi descoberto. Você pode escrever no seu texto da prova que, para os portugueses, sim, o Brasil foi descoberto. A gente já falou isso, inclusive na aula, semana passada. Agora, se a gente for na prática da coisa mesmo, né, são 5 milhões de pessoas vivendo no Brasil, né, gente? Né, você viu? 5 milhões de pessoas vivendo com todas aquelas especificidades, mitologias, regras, divisões sociais ou não, tá? Todas aquelas complexidades. Então, não dá para descobrir algo assim, tudo bem? Então, tanto a aula de ontem quanto a aula de hoje, elas, mais do que ser decoreba para você, a ideia é que você visualize, de fato, a complexidade dessas tribos, tá? O quanto elas são complexas e o quanto Portugal não descobriu nada, ora pois. Tá? Invadiu, explorou, ocupou. Tá? Isso está na segunda setinha
que eu postei para você no Classroom. Tudo bem?